Olá, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui conosco em mais uma palestra da nossa primeira semana sobre educação, direitos humanos, diversidade sexual e gênero. Neste momento, teremos a honra de receber a doutora Carolina Merida. A doutora Carolina Merida é doutora em Direito Público pela Unicinos, mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Além do mais, ela possui especialização em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e em Direito Público pela Faculdade Professor Damásio de Jesus. Ela também é pesquisadora, integrante do grupo de pesquisa Direito, Risco e Ecocomplexidade da Unicinos, e ainda é procuradora do município de Rio Verde, em Goiás, professora titular da graduação em Direito na Universidade Rio Verde, e também coordenadora do grupo de estudos em Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de Rio Verde. Doutora Carolina Merida, eu e o Jonathan, que ainda se encontra na outra exposição, agradecemos muito pela sua disponibilidade, por doar um pouco do seu tempo estar aqui conosco, tratando sobre um tema tão importante, que é a adaptação climática e direitos humanos, garantindo resiliência para comunidades vulneráveis. Doutora, por favor, sinta-se em casa, a palavra é toda sua. Bom, gostaria inicialmente de cumprimentar a todas as pessoas aqui presentes e agradecer ao convite do professor Matheus, do Jonathan. Para mim é uma alegria poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha linha de pesquisa e da minha atuação também como procuradora de município. Eu vou pedir licença, que eu vou compartilhar aqui uma apresentação, mas para me guiar e para, acho que ficar mais fácil também a compreensão do que a gente está tratando. Bom, então, como o Jonathan já gentilmente me apresentou, né, e trabalhou o tema, a gente vai falar um pouco sobre adaptação climática e os direitos humanos, né, de que forma garantir resiliência para comunidades vulneráveis. Para a gente estabelecer um diálogo um pouco mais ordenado, né, eu organizei a minha fala aqui em 4 tópicos. Então, eu vou, num primeiro momento, trabalhar um pouco a ideia de emergência climática. Depois eu vou fazer algumas distinções entre mitigação e adaptação. No terceiro momento da minha fala, eu trabalharei a inter-relação que há entre mudanças climáticas e direitos humanos, para depois, ao fim e ao cabo, a gente conversar um pouco sobre formas de adaptação e garantia de resiliência a comunidades vulneráveis. Bom, com relação ao primeiro momento da nossa conversa, para contextualizar sobre o que a gente está falando, e especialmente sobre a importância dessa temática, né, acredito que todos, ou a maioria de vocês, já ouviu falar, já se deparou com essa expressão emergência climática, já ouviu, né, em algum discurso esse tema, ou em alguma manchete, e aqueles que estudam mais diretamente o tema das mudanças climáticas já têm essa expressão inserida no seu vocabulário cotidiano. Né? Mas, enfim, o que, afinal de contas, significa essa situação ou esse estado de emergência climática? Tá? Não é novidade para nenhum de nós, né, que a mudança do clima ela é uma questão presente no nosso tempo, presente no nosso dia, né, faz parte das nossas ações, e é uma das, se não a maior, né, uma das maiores questões e desafios contemporâneos. Existem várias razões para que a mudança do clima se enquadre, né, nessa perspectiva como um grande desafio contemporâneo. Uma das razões é a dimensão planetária, na realidade, né, muito embora a gente ouça muito falar em mudanças climáticas, o sistema climático da Terra é um sistema só, né, então esse problema é um problema que tem dimensão planetária. As causas são planetárias e os efeitos também. Né? Só que esse problema da emergência climática, ele é um problema que afeta de forma diferente países localizados em continentes diferentes do globo, e dentro de cada país afeta também de forma diferente pessoas em razão de suas condições, né, especialmente aquelas pessoas ou grupos em situação de maior vulnerabilidade. Um outro aspecto que torna
a emergência climática um desafio bastante complexo do nosso tempo, é o fato de que esse processo, né, de aquecimento global, de emissões de gases de efeito estufa, que resultou nessa situação que hoje a gente chama de emergência climática, ele é um processo que vem já de muitos anos e que já mostra, né, impactos diretos na vida da nossa geração, mas que tende a inviabilizar, se a gente não agir da forma adequada e no tempo adequado, vidas que ainda virão, né, as futuras gerações. Esse fenômeno da mudança do clima, ele apresenta também inúmeras dimensões, né? A gente tem aspectos ambientais da emergência climática, a gente tem aspectos econômicos, políticos, sociais, éticos, científicos, tecnológicos, tudo isso, né, requer uma ação que seja urgente e coordenada, e especialmente que seja uma ação coletiva. Só para vocês terem uma ideia, existem alguns rankings que vão colocar o Brasil, né, na sexta posição, outros na quinta, mas vamos trabalhar aqui com a posição, né, que tem sido utilizada como padrão. O Brasil hoje, ele ocupa a quinta posição entre os maiores emissores mundiais de gases de efeito estufa. Né? Então, muito embora sejamos uma economia jovem, em comparação com economias que estiveram num processo de industrialização mais remoto, né? Nós já temos, né, uma condição de emissão de gases de efeito estufa que contribuem com essas mudanças atmosféricas numa intensidade bastante importante. Pessoal, se alguém puder me dizer, vocês estão conseguindo ver a mudança dos slides? Eu acho, mudou sim. Então ótimo, muito obrigada, porque eu não consigo visualizar vocês, então qualquer problema vocês podem me interromper aqui através do som. Então, o que tem sido feito, né, para a gente lidar com essa situação de emergência climática? Há poucos meses, né, houve um pronunciamento do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, que disse que, na realidade, nós estamos não numa situação de mudança climática ou de emergência climática, mas de ebulição, né, climática. Bom, a gente tem como parâmetro de controle dessa temperatura global o Acordo de Paris, né? Obviamente que a gente tem outros tratados internacionais, a gente tem a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima, a gente teve, né, já o Protocolo de Quioto, que trouxe alguns avanços, e hoje a gente tem em evidência o Acordo de Paris, que é um tratado de 2015, e que estabelece ali como objetivo geral da humanidade que a gente consiga controlar as emissões de gases de efeito estufa para que elas não ultrapassem 1,5 grau na média global. Tá? Ocorre que para que os países, para que a gente, enquanto humanidade, consiga atingir esse objetivo, a gente precisa limitar o aumento de gases de efeito estufa. Tá? Limitar esse aumento de gases significa que a gente, comparado com a emissão que a gente produz hoje no mundo, a gente precisa reduzir de 40% a 70% dessas emissões até 2050. E estabilizar, neutralizar essas emissões até 2100. Tá? O IPCC, que é um grupo de especialistas vinculados às Nações Unidas e que fazem esse trabalho de monitoramento e expedem relatórios sobre como estamos em termos de redução de emissão de gases de efeito estufa, em termos de aumento das temperaturas médias globais. Tá? Ele, no último relatório que ele publicou recentemente, ele já informou, né, que, ainda que todos os países que assinaram o Acordo de Paris, ainda que eles cumpram todos os compromissos que eles assumiram nas contribuições nacionalmente determinadas, nas NDCs, né, que esses países submeteram para estabelecer em que departamentos ou em que temas, em que atividades eles reduziriam essas metas, essas emissões, em que proporção. Ainda assim, pensando no melhor cenário, né, de que todos esses países vão cumprir os compromissos assumidos, o que não é realidade no momento, né, é provável, é altamente provável, né, existe uma grande probabilidade, segundo o IPCC, de que a temperatura média global ela supere, né, esse 1,5 grau. E se a gente mantiver esse 1,5 grau, né, a gente já tem uma série de necessidades de adaptação a essas mudanças do clima. Né, mas as projeções, infelizmente, nos levam a um aumento
de média ainda maior. Então, só para ilustrar isso que eu estou dizendo, isso que aparece nesses relatórios, né, eu trouxe 2 gráficos que eu não sei se estão 100% legíveis, mas um primeiro gráfico mais acima, né, logo abaixo do título Emergência Climática, a gente tem um gráfico que mostra o aumento dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera. Né? Então, a gente percebe que, muito embora a gente tenha metas para redução, a gente tem cada vez emitido mais gases de efeito estufa, e esses gases estão ficando concentrados na atmosfera da Terra. E do outro lado, mais abaixo da tela de vocês, do lado direito, aparece um gráfico que vai mostrar o aumento da temperatura global. Né? Esse aumento da temperatura global não significa que haverá um aumento homogêneo. A gente já tem locais no globo que tem aumento superior a 2 graus, outros que têm um aumento um pouco menor. Né? Isso, são diversos fatores que vão influenciar. Então, esse cálculo é de média, mas é possível perceber que existe um paralelismo entre esses gráficos, né? Quanto maior a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, maiores as temperaturas terrestres. Né? Esse ano a gente tem sucessivamente, inclusive, batido, né, meses mais quentes de média global do ano. O verão na Europa foi muito quente e o inverno no sul global foi quente também comparado com anos anteriores, então isso fez com que a gente tivesse em julho um mês mais quente, depois em agosto um mês mais quente, e assim sucessivamente. Tá? Para trabalhar com uma definição que é conhecida, né, o termo emergência climática, ele em 2009 ele foi escolhido como a expressão, né, do ano por Oxford, e no dicionário de Oxford a gente encontra essa definição que está aparecendo para vocês aí na tela. A emergência climática é uma situação em que a ação urgente é necessária, tanto para reduzir como para cessar a mudança do clima e prevenir danos ambientais potencialmente reversíveis associados a essa mudança. Tá? Bom, pensando um pouco, né, de que forma essa situação de emergência climática tem afetado o nosso país, e mais diretamente dados de municípios, porque, muito embora a gente tenha uma federação de 3 níveis, né, e a gente vai ver até o final da palestra hoje, que existem obrigações em matéria de adaptação climática em todas as esferas governamentais, o fato é que as pessoas vivem nas cidades, é no local, né, que a gente vai ter problemas relacionados a esses efeitos das mudanças climáticas, e é no local também que a gente vai encontrar, eventualmente, soluções que vão chegar de forma direta ao cidadão. Então, só para a gente ter uma ideia, desde 2019, 40% das cidades brasileiras declararam o estado de emergência por eventos extremos, né, por tempestades, inundações, enxurradas, alagamentos. No Brasil, a gente tem percebido, né, que o sul do país tem tido cada vez mais aumento de chuvas, ciclones tropicais. Esse ano, o Rio Grande do Sul já teve, acho que 2 ou 3. Outras zonas, outras áreas, né, outras regiões do país têm enfrentado secas muito severas. Eu sou da região sudeste, mas estou morando já há algum tempo na região centro-oeste. A gente tem aqui como motor, né, a força motriz da economia, a atividade agropecuária, e a gente aqui tem, né, tido redução de chuvas, ainda reduções que não impactam severamente a produção, mas as projeções, se caminharem para esse aumento de temperatura, não são projeções favoráveis. Tá? Bom, seguindo então com esses dados mais relacionados ao nosso país, né, em 2022, 13 a cada 100 brasileiros foram atingidos por eventos climáticos extremos. Por quê? Porque essa situação de emergência climática, ela torna eventos climáticos mais constantes. Então, eventos de grande proporção que aconteciam, né, em intervalos muito grandes, às vezes era um evento ou 2 por geração. Hoje a gente tem uma redução do intervalo desses eventos chamados de eventos extremos, e a gente tem um agravamento desses eventos analisados isoladamente. Cada um desses eventos tende a ser mais extremo, tende a causar mais dano, a atingir um número maior de pessoas e de patrimônio. Tá? E, segundo dados recentes do Ministério do Meio Ambiente, né, da Secretaria Especializada na Mudança do Clima, cerca de 2/3 dos municípios do país não estão preparados para o enfrentamento das mudanças climáticas. Até acho que esse dado é tímido, né? Eu imagino que seja até um número inferior de municípios no país que tenha preparo para enfrentar mudanças do clima e enfrentar, inclusive, sob essa perspectiva, né, de adaptação, que é o foco aqui da nossa conversa hoje. Bom, então,
contextualizada essa situação de emergência climática, contextualizada esse desafio global, né, que nos é imposto, e nos é imposto, na verdade, por ação humana ao longo, né, dos últimos anos, após o período da Revolução Industrial, e também, né, muito bem caracterizado que essa situação de emergência climática ela vai acabar gerando mais eventos extremos em maior quantidade, em maior intensidade, e que, portanto, né, pelas projeções que a gente tem hoje, a gente tem que mitigar, mas é certeza que a mitigação não dispensa adaptação, né, as cidades, os municípios, as construções, as empresas, todos nós temos que estar preparados para enfrentar esse aumento de temperatura e esses eventos em cascata que esse aumento nos traz. Tá? Como eu disse, né, eu venho falando aqui sobre a situação de emergência climática, a necessidade de mitigação, que é essa necessidade de redução de emissão de gases, mas não existe dúvida, né, pelos relatórios do IPCC e por relatórios especializados publicados por universidades e centros de pesquisa que se debruçam sobre o tema de mudanças do clima. A verdade é que não adianta só mais mitigar, a gente falha na mitigação e a gente precisa agora adaptar, né? A gente precisa criar ferramentas, mecanismos, políticas de adaptação. Então, vale a pena a gente fazer uma distinção, ainda que singela, sobre o que seriam ações de mitigação e qual é a finalidade que essas ações têm, e o que seriam ações de adaptação com a finalidade que essas ações, por seu turno, têm. Tá? Então, tanto a mitigação como a adaptação à mudança do clima, elas têm o propósito de reduzir risco climático. Só que a forma como elas vão reduzir esse risco é que é diferente. Né? Quando a gente fala de ações de mitigação, nós estamos nos referindo a ações que visem reduzir a emissão de gases de efeito estufa, ou para evitar ou para reduzir a incidência da mudança do clima. Né? E com a redução desses gases, a gente vai reduzir o perigo de eventos catastróficos, de eventos extremos, né? E a gente reduz, então, o risco climático através da redução do perigo. A gente diminui a incidência, diminui a proporção desses eventos. Por outro lado, a adaptação, ela também visa enfrentar o risco climático, né? Visa reduzir esse risco, mas sob outra perspectiva, né? Ela busca reduzir os efeitos danosos que são provocados pela mudança do clima. Isso com relação, né, tanto à questão, ao meio ambiente, ao sistema natural, como ao sistema humano, tá? E também, né, as ações de adaptação visam explorar possíveis oportunidades ali, pensando no desenvolvimento sustentável. Tá? Então, a forma como a adaptação reduz o risco climático é reduzindo a vulnerabilidade ou a exposição das pessoas e dos sistemas, dos ecossistemas a essas mudanças, esses efeitos danosos da mudança do clima. Tá? Então, nosso foco hoje é discutir, debater, né, qual é a relação da mudança do clima e como é que os direitos humanos têm relação com essas ações de adaptação. Tá? E aí, no final, discutir, né, se a gente já tem legislação que pode garantir essa adaptação aos grupos e pessoas mais vulneráveis, se a gente ainda não legislação, aí entender quais são, enfim, os próximos passos que a gente pode, as próximas peças desse tabuleiro que a gente pode movimentar em termos jurídicos para assegurar a resiliência a grupos mais vulneráveis. Né? Bom, mudanças climáticas e direitos humanos nem sempre foram temas que caminharam juntos. Tá? Durante muito tempo, as temáticas relacionadas a direitos humanos, inclusive, elas eram, de certa forma, um pouco refratárias a questões ambientais, né, que dirá a questões climáticas. Porque nem sempre a gente teve esse grau, né, de alta probabilidade ou de certeza de que eram as ações humanas que estavam acarretando essas mudanças do clima e que essas mudanças do clima causariam efeitos danosos a nós, né, a vida humana e as demais vidas no planeta Terra. Então, esse processo de aproximação dos direitos humanos, do regime internacional de proteção dos direitos humanos e da própria proteção dos direitos humanos e fundamentais no âmbito constitucional e da legislação interna dos países, ele foi se aproximando do regime de proteção das mudanças climáticas de forma tímida, né? Isso, a gente tem registros dessa aproximação há
há pouco mais de 10 anos. Tá? Só que a intensificação, né, da aproximação desses regimes, ela se deu efetivamente, ela foi impulsionada de forma mais firme com a celebração do Acordo de Paris. Né? O Acordo de Paris, como eu disse para vocês, ele hoje é o principal instrumento de cooperação internacional para lidar com esse desafio, que é a mudança climática, e ele foi o primeiro instrumento internacional de regulação, né, de mudança do clima, que trabalhou essa relação textualmente entre mudanças climáticas e direitos humanos. Então, no preâmbulo do Acordo de Paris, né, ele vai trazer que no enfrentamento das mudanças climáticas, os estados eles devem respeitar, promover e levar em consideração as obrigações que eles têm relativamente aos direitos humanos. Muito embora o preâmbulo de um tratado ele tenha, enfim, um valor que seja um valor mais interpretativo, tá? Esse preâmbulo acabou trazendo, junto com algumas outras mudanças, né, que a gente vislumbra no próprio regime de proteção dos direitos humanos, ele acabou trazendo mais estofo, né, para discussões relacionadas principalmente à falha do cumprimento de obrigações na mitigação de emissão de gases de efeito estufa e essa relação com os direitos humanos, né, as obrigações estatais em matéria de mudanças climáticas e como elas se relacionam com a proteção dos direitos humanos, porque afetam a fruição desses direitos. Então, a convergência, né, dessas duas políticas, a da governança do clima e direitos humanos, ela foi responsável por promover o que ficou conhecido como a chamada virada dos direitos em matéria de litígios climáticos. Tá? Então, a gente tem um crescente de preocupação, tanto no nível global como no nível, né, nacional e local, com esses efeitos danosos da mudança do clima, especialmente com a afetação da fruição de direitos humanos em razão, né, desses eventos climáticos extremos, desse aumento de temperatura. A gente tem, de outro lado, a celebração do Acordo de Paris, né, que trouxe um avanço em termos de obrigações, mas esse avanço é um avanço comedido, porque não sei se todos têm familiaridade com o regime do Acordo de Paris, mas o Acordo de Paris, ele tem natureza de tratado, né, então ele tem força vinculante para aqueles estados que assinam o tratado, porém ele não estabelece a priori metas para redução de emissão de gases de efeito estufa. O estado se obriga a ele próprio a apresentar quais são as metas que ele vai se vincular a cumprir durante períodos, né, a cada 5 anos. Então, muito embora a gente tenha tido um avanço na proteção da mudança do clima na esfera internacional, e isso tenha, né, também reverberado na legislação interna de muitos países que adotaram políticas nacionais de mudança do clima, como é o caso brasileiro, que desde 2009 tem uma política nacional de mudança do clima, muito embora essa assinatura e a entrada em vigor do Acordo de Paris tenha sido muito festejada, a gente tem limites, tá? Do ponto de vista de forçar os países a cumprirem efetivamente com essa meta coletiva de limitar o aumento da temperatura até 1,5 graus. E a gente, por outro lado, não tem no âmbito internacional um tribunal internacional com competência exclusiva especializada em matéria ambiental ou climática. Né? O que nós temos é um tribunal que é a Corte Internacional de Justiça, que é o tribunal dentro da estrutura das Nações Unidas e que vai ter uma competência que cobre, inclusive, né, questões ambientais e climáticas, mas tem uma limitação de legitimidade ali para figurar como polo ativo e passivo, né, dessas ações, então só estados podem ser autores e réus perante esse tribunal. E a gente tem, por outro lado, né, uma dificuldade interna de diversos países, principalmente de países em situação de desenvolvimento ou menos desenvolvidos, que é de forçar ali o cumprimento de metas por parte do setor produtivo, por parte de empresas, né, que são, na verdade, aquelas que vão gerar maior emissão de gases de efeito estufa. Tá? O Estado é responsabilizado internamente, ele assume esse compromisso, mas quem efetivamente vai emitir os gases é a atividade produtiva. Tá? E, de outro lado, a gente tem um regime internacional de direitos humanos que começa a ganhar corpo, tanto no âmbito global,
no sistema das Nações Unidas, né? A gente tem tratados internacionais que têm órgãos que recebem, os comitês que recebem denúncias de violações de direitos humanos, e a gente tem, especialmente no âmbito regional, nos sistemas regionais de proteção de direitos humanos, tribunais, né? Tribunais que têm a possibilidade de julgar denúncias de violações que permitem uma legitimidade no polo ativo maior, né? Tanto no sistema interamericano, como no sistema europeu, como no sistema africano, muito embora de formas diferentes, né? No sistema africano e no sistema interamericano, existe a possibilidade de petição de indivíduos, grupos de pessoas e da sociedade, organizações da sociedade civil, primeiro a comissão, e a comissão é que tem a legitimidade para encaminhar isso à corte, e no âmbito do sistema europeu, a própria corte pode receber, enfim, denúncias de violação de direitos humanos. O fato é que pessoas começam a levar denúncias de forma estratégica nesses sistemas regionais de proteção de direitos humanos, muito porque, em que pese a assinatura do Acordo de Paris, em que pese esses compromissos plasmados nessas contribuições nacionalmente determinadas que cada país, né, apresentou, deu publicidade, se comprometeu perante a comunidade internacional, a verdade é que os países estão de forma muito tímida, né, cumprindo essas agendas. Então, uma maneira de aproximar esses regimes, o regime de proteção de direitos humanos e o regime climático, e principalmente, né, de ter um efeito mais forte de convencimento dos estados e das empresas de que elas têm compromissos, tanto de mitigação como de adaptação, mas nesse aspecto de litigância internacional em matéria de direitos humanos, principalmente relacionados à mitigação, né, a gente percebe esse movimento estratégico de litigância que se intensifica a partir do Acordo de Paris, que no preâmbulo permite essa associação, né, que ficou conhecido como um processo de esverdeamento, um processo de greening, né, ou de ecologização dos direitos humanos. Muito embora esse processo tenha tido uma repercussão inicial, né, na Corte Europeia, no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o sistema interamericano, né, a Comissão e a Corte Interamericanas, elas rapidamente incorporaram ali, através do diálogo das cortes, através do diálogo entre a jurisprudência com o Tribunal Europeu e a atuação do sistema interamericano, rapidamente incorporaram, né, a temática ambiental num primeiro momento, e depois a gente vai entender que isso vem evoluindo até a gente chegar no patamar de hoje, né, como uma temática passível de ser julgada no âmbito desses sistemas regionais de proteção de direitos humanos. No início, né, essa proteção se deu por meio ou por via reflexa ou por meio indireto, né, então os denunciantes tinham que enquadrar os danos ao meio ambiente como parte de violações ali de direitos humanos já consagrados na Convenção Americana, né, falando aí mais do sistema interamericano, que é o que está mais próximo da gente. Então, era preciso demonstrar que aquele dano ambiental, ele prejudicava o exercício ou a fruição do direito à vida, ou direito à saúde, né, ou da vida, ou da propriedade coletiva, no caso de povos indígenas e populações tradicionais, né. Mas, no segundo momento, o sistema interamericano acabou evoluindo de maneira pioneira, né, no âmbito dos sistemas regionais, provocado pela Colômbia, através do pedido de uma opinião consultiva, que foi publicada em 2017, né, a opinião consultiva número 23 de 2017, em que a Corte, então, nesse momento de 2017, reconhece que existe, sim, um direito humano ao meio ambiente passível de proteção direta via sistema interamericano, inclusive de ser sindicalizado perante a Corte Interamericana, independentemente da demonstração de violação de outros direitos já consagrados, né, como acontecia antes. Essa opinião consultiva, ela trouxe, né, um novo elemento para essas litigâncias climáticas, porque a gente passa, então, a ter essa possibilidade de associar, né, que até pelo próprio texto da opinião consultiva, que vai dizer que não existe direito humano ao meio ambiente consagrado ou respeitado se não houver condições climáticas adequadas, né, em vários momentos, nessa opinião consultiva, a Corte se socorre do Acordo de Paris para argumentar a existência desse direito humano ao meio ambiente,
no âmbito interamericano, e inclusive para argumentar ou para fundamentar obrigações em matéria ambiental e climática dos estados, né, dos estados americanos. Isso ainda, né, em 2017, com caráter de interpretação, a gente utiliza a expressão res interpretata, né, mas em 2020 a gente teve um primeiro caso que chegou à corte, um caso que ficou conhecido como Nuestra Tierra versus Argentina. A Argentina era o país, né, denunciado, em que a corte aplicou esse entendimento e, de novo, reafirmou a existência de um direito humano ao meio ambiente autônomo no âmbito do sistema interamericano. Isso mesmo não havendo previsão expressa desse direito na Convenção Americana, só no Protocolo Adicional de São Salvador, que é um protocolo que ele mesmo traz em si uma limitação de sindicalização dos direitos que ele protege. Então, isso foi uma construção baseada na interpretação evolutiva ou na ideia de que esses tratados de direitos humanos são textos vivos para a corte chegar nesse momento, né, que a gente vislumbra hoje. E hoje, exatamente em 2023, existe uma outra solicitação de opinião consultiva, né, desta feita agora querendo que a corte se manifeste de forma específica sobre qual o alcance das obrigações de direitos humanos no âmbito interamericano, considerando esse contexto de emergência climática. É uma consulta muito mais detalhada, muito mais refinada do que essa que orientou o parecer 23 de 2017, porque, inclusive, aqui nessa consulta, que está com prazo aberto para manifestação da sociedade civil até dezembro, existem perguntas direcionadas especificamente para pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade. Então, a gente deve ter em breve uma evolução ainda maior nessa inter-relação e nessa caracterização de que sim, no âmbito interamericano, ao menos, existem obrigações de direitos humanos vinculadas à questão das mudanças climáticas, e inclusive não só de mitigação, como também de adaptação e de reparação, relacionadas a perdas e danos. Bom, em linhas, né, muito gerais, dado o tempo que a gente tem aqui, a gente pode dizer que existem 3 grandes categorias de deveres em matéria de direitos humanos dos estados em relação ao meio ambiente / clima. Né? Uma primeira categoria, um primeiro grupo, que são obrigações substantivas ou materiais, né, que são obrigações relacionadas à garantia do meio ambiente saudável em si. Né? Então, os estados precisam respeitar, cumprir, proteger esse meio ambiente saudável para que eles consigam atender às obrigações que eles assumiram no âmbito interamericano e no âmbito global, né, de respeitar, cumprir e proteger os direitos humanos. A gente tem uma segunda categoria que é extremamente importante, que é a que se enquadram os deveres chamados de deveres procedimentais em matéria ambiental e climática. Então, deveres de dar acesso à informação, de dar possibilidade de participação, e não é participação figurativa, mas é uma participação que tem a capacidade, né, de decisão, e destinação de recursos, né, para políticas ambientais e climáticas, visando uma justiça climática. Então, esse é um outro grupo que envolve a participação da sociedade, a participação, inclusive, dessas pessoas que integram, né, parcelas da população que são parcelas historicamente discriminadas, ou que são parcelas historicamente ou estruturalmente colocadas numa situação de discriminação estrutural e que, por isso, também estão, né, numa situação de vulnerabilidade maior. E, por fim, um terceiro grupo, uma terceira categoria, né, que seriam deveres relacionados a grupos em situações mais vulneráveis. Né? O próprio sistema de proteção de direitos humanos, tanto no âmbito global como nos âmbitos regionais, né, no âmbito regional aqui interamericano, propriamente, ele sempre que expede uma resolução, sempre que trabalha com publicações ou em decisões, né, que envolvam grupos vulneráveis, ele registra que esses deveres são ainda maiores do Estado, tanto com relação à obrigação de garantir o meio ambiente saudável para que haja fruição de direitos humanos, como esses deveres de participação, acesso à informação e aplicação de recursos, né, em políticas ambientais e climáticas. Especialmente com relação a grupos vulneráveis, existem várias publicações da Comissão Interamericana, né, eu selecionei uma que é a que tem relação maior com o tema da nossa conversa hoje, que é a resolução número 3 de 2021 da Comissão Interamericana. Ela se encontra disponível no site oficial da Comissão Interamericana. Eu até coloquei aqui
a capa, né, dessa resolução. Ela é bem didática, de fácil leitura, né, e é uma resolução em que a Comissão Interamericana, que é o órgão que visa promover direitos humanos e munir, né, de publicações sobre a matéria para alertar, né, as pessoas, potenciais vítimas, e também para orientar a atuação do Estado na matéria das obrigações interamericanas sobre direitos humanos e, aqui especificamente, emergência climática. Ela traz essa resolução claramente, né, esses blocos ou essas categorias de obrigações em matéria ambiental relacionadas com direitos humanos. Então, essa resolução ela é pouco falada, porque ela não tem um caráter cogente, ela tem um caráter mais orientativo, quando muito ali um caráter de soft law, né, mas ela é um indicativo do que pode vir a estar plasmado nessa opinião consultiva que a Corte foi instada a emitir a respeito especificamente de obrigações em matéria de direitos humanos na situação de emergência climática. Então, trazendo aqui alguns aspectos que podem ser de mais interesse para a nossa discussão hoje, essa resolução, né, ela reconhece os impactos das alterações climáticas como um fator que interfere no gozo dos direitos humanos, em especial no gozo de direitos humanos daquelas pessoas e grupos em situações vulneráveis. Ela orienta que o Estado deve colocar numa posição de centralidade, colocar como enfoque para direcionar essas obrigações em matéria climática os direitos humanos, tá? Tanto para a construção de instrumentos, de políticas, de planos. Ela vai apresentar um tópico específico para tratar do direito das pessoas e de grupos em situação de vulnerabilidade, se não me engano, é o terceiro tópico dessa resolução, tá? Que ela vai dizer, né, que essas pessoas estão num tópico apartado, estão naquela terceira categoria que tem o Estado, com as quais o Estado tem um dever especial, né, em razão da sua vulnerabilidade, que envolve pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade ou de discriminação histórica em matéria ambiental e climática, ou ainda que tenham suportado uma maior carga de desigualdade estrutural, né, ao longo do tempo e ao longo da vida. Essa resolução também, né, ela traz uma determinação, ainda que com esse caráter de soft law, não com caráter cogente, né, mais orientativo, de que os estados eles devem adotar imediatamente medidas que levem em consideração as perspectivas de igualdade de gênero e de interseccionalidade, então direcionadas a esses grupos, né, e pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Ela destaca, né, que as pessoas em situação de pobreza extrema e em situação de rua, ou as que vivem em assentamentos informais, elas são as mais suscetíveis aos impactos das alterações climáticas. Então, de novo, aqui aparece um grupo, né, em situação de especial vulnerabilidade em matéria de mudança do clima. E ela ressalta a importância do acesso à educação e aos meios tecnológicos para aumentar a capacidade de resiliência e adaptação à mudança do clima, bem como a importância do acesso ao processo decisório por parte desse grupo de pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Então, hoje aqui a gente já tem, né, uma primeira forma de garantir ou de iniciar esse processo, né, de garantia de maior resiliência a grupo de pessoas vulneráveis, que é justamente o acesso à educação, conhecer esses direitos, aí conhecer quais são as normas jurídicas que protegem esses direitos e que vão orientar a atuação estatal em matéria de adaptação climática, especificamente de adaptação, porque é o tema aqui de enfoque da minha fala hoje. Tá? Claramente, né, a gente percebe aqui que o Acordo de Paris foi muito importante, que essa evolução da jurisprudência em matéria de compreensão de que o direito humano ao meio ambiente ele é um direito que está protegido pelos sistemas regionais, né, que os estados têm compromissos nessa matéria, ainda que em alguns sistemas, como é o caso do sistema interamericano e do sistema europeu, não haja previsão expressa de um direito humano ao meio ambiente. Claramente, toda essa evolução contribuiu, né, para o estágio atual dos litígios climáticos que a gente tem hoje, né, que são litígios que têm ali fatores relacionados a mudanças climáticas, né, como causa de pedir, e que tem, né, ainda até esse momento, focado muito na questão de compromissos
relacionados à mitigação, mas que podem e devem ser instrumentos para garantir, né, justamente resiliência e essa adaptação das comunidades, pessoas em situação de maior vulnerabilidade, no caso da inércia estatal. Tá? Então, os litígios climáticos eles têm um papel importante na garantia desses direitos humanos relacionados à situação de emergência climática. Tá? Eles acabam introduzindo a ideia de que mudanças climáticas são um processo humano que tem causas e efeitos humanos, né, e que podem ser demonstrados através da ciência, que ficou, enfim, designada como a chamada ciência da atribuição. Hoje já é possível, né, através da ciência, distinguir aqueles desastres que são desastres ambientais e aqueles que são desastres climáticos, né, que foram agravados em razão desses efeitos, desses gases que foram se acumulando na atmosfera e desses efeitos das mudanças climáticas. E que, então, né, esses litígios climáticos é que colocaram efetivamente, de forma direta, na vida do indivíduo ou dos grupos de pessoas ali vítimas, né, de direitos humanos em razão das mudanças do clima, colocaram de forma clara essa estrutura de responsabilização dos direitos humanos a favor, né, de medidas de mitigação e adaptação climática. Então, existe um autor que ele é bastante conhecido na temática de litígios climáticos e direitos humanos, ou nessa virada, né, dos chamados litígios climáticos que passaram a se basear na responsabilização dos estados em razão de não cumprirem os compromissos de proteção dos direitos humanos. Eles têm, enfim, dois fatores chaves ali, né? Uma convergência normativa em torno do Acordo de Paris. Então, o Acordo de Paris é a base para analisar as políticas, os planos de ação, enfim, a atuação interna dos estados para saber se estão compatíveis ou não com os compromissos que assumiram no Acordo de Paris. E um outro processo-chave é um consenso científico em torno dos relatórios, né, do painel de especialistas que cuida, né, de acompanhar e monitorar os dados relacionados à mudança do clima, que então tem agora, né, a partir de 2014, especialmente a partir de 2018, maior clareza e precisão em afirmar, né, categoricamente que nós humanos somos responsáveis por esses efeitos, né, danosos ao clima e que também, né, existe relação direta da redução ou de fragilidade do acesso a determinados direitos em razão desse aumento global da temperatura que nós causamos através de atuação humana. Tá? Então, enfim, eu vou passar aqui, que eu acho que não é tanto o foco da nossa conversa, eu estou vendo que meu tempo já está se caminhando mais para o final, né? Mas por que eu quis trazer essa trajetória, não só, né, do Acordo de Paris, que é um ponto focal para essa mudança de perspectiva, seja nesse processo de litigância climática dentro da legislação ou dentro da estrutura judicial dos países, mas principalmente também, né, no âmbito dos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos, mas porque eu também enxergo nos litígios climáticos, assim como eu enxergo na educação, ferramentas possíveis de nos garantir, né, garantir a todos nós e especialmente garantir às comunidades mais vulneráveis que elas tenham, né, condição de se adaptar e de se tornarem resilientes a essas mudanças do clima que, não é dúvida, virão, né? Ainda que a gente mobilize globalmente os países, ainda que as empresas se mobilizem para melhorar o processo de produção e que consigam reduzir ou eventualmente neutralizar a emissão de gases de efeito estufa ao longo da sua cadeia de produção, a verdade é que a gente já tem que lidar, né, com efeitos danosos, e isso se faz através de ações de mitigação combinadas especificamente com ações de adaptação. Aí, como é que o Brasil está? O que a gente tem em termos de legislação interna? E aí eu também, né, me foquei aqui em duas políticas nacionais que têm relação direta com a questão de desastres e de adaptação às mudanças do clima, né? A primeira é a Política Nacional sobre Mudança do Clima, né? É uma lei já, como eu disse para vocês, antiga, de 2009, né? A Lei 12.187, que inclusive está num processo agora de debate para modificação, mas que lá já desde 2009, então, com base, né, na Convenção Quadro das Nações Unidas em matéria do clima, muito antes do Acordo de Paris, que é de 2015, já trazia, né, uma preocupação não só em definir o que é adaptação, o que são ações de adaptação, mas também
explicar a quem corresponde essa obrigação, né, em termos internos. Então, o artigo 2º da Política Nacional sobre Mudança do Clima, logo, primeiro inciso, esse artigo é um artigo que traz definições, né, ele vai trazer uma definição de adaptação, vai dizer que a adaptação se refere a iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e aqueles efeitos esperados do clima, da mudança do clima. Então, tem um caráter preventivo, né, claramente aqui na norma. E depois, mais adiante, né, ela vai dizer que a implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do clima, ela deve ser realizada nas 3 esferas da federação, né? Deve ser realizada no âmbito tanto da União, dos estados, do Distrito Federal, como também no âmbito dos municípios, né? E claramente aqui destaca a participação e colaboração de agentes econômicos e sociais interessados ou beneficiários, em particular, ou seja, especialmente aqueles, né, em situação de maior vulnerabilidade, porque são os que vão estar mais suscetíveis aos efeitos adversos das mudanças do clima. Então, veja que a Política Nacional de Mudança do Clima já estabelece, né, que existe uma obrigação estatal de medidas de adaptação, que essa obrigação da implementação de medidas para promover a adaptação, ela é das 3 esferas de governo, que ela precisa ser participativa e que, especialmente, os mais vulneráveis precisam estar fazendo parte do planejamento, não só, né, como beneficiários dessas políticas. E uma outra política nacional, essa, né, muito embora também trabalhe com essa obrigação nas 3 esferas, ela tem uma atuação muito clara dos municípios, né, porque em matéria de política ou de ação climática, claramente, pelo que eu acabei, né, de apresentar aqui da Política Nacional das Mudanças do Clima, os municípios também têm dever, né, de endereçar ações, planejamentos, né, seja dentro de plano diretor, seja um plano municipal, né, para lidar com a mudança do clima. Então, não tenho dúvida de que os municípios têm obrigação em matéria climática, até porque a leitura que eu faço é que a gente, por essa conjuntura de legislação interna, combinada com os tratados internacionais que o Brasil assinou, mais essa conjuntura do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos e do sistema global, mas especialmente do sistema interamericano, né, do qual o Brasil faz parte, aceitou a jurisdição da Corte. Eu não tenho dúvida de que existe, né, entre nós aqui um direito humano e fundamental à estabilidade climática. E se existe esse direito, existe um dever do Estado, né? Mas existe uma política que especialmente toca as pessoas e grupos em situação de maior vulnerabilidade que estão suscetíveis aos riscos, né, relacionados a desastres climáticos, que é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Essa é uma lei de 2012, também não é uma lei nada nova, mas com uma implementação, assim como a Política Nacional da Mudança do Clima, muito lenta, né, entre nós, que da mesma forma vai estabelecer que é dever, né, tanto da União como dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a adoção de medidas necessárias à redução dos riscos de desastre, e ela vai definir que essas ações têm que ser prioritariamente preventivas, né? Ela depois, na sequência, tem um parágrafo que é muito interessante, né, que já vai dizer como que isso deve ser feito, não deve ser feito de forma isolada ou estanque, mas deve ser feito de forma integrada. É o parágrafo único do artigo 3º da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ele vai dizer, né, que essa política e as ações, né, a adoção dessas medidas necessárias para a redução de riscos que envolvem ações de adaptação, a gente vai ver, né, deve estar integrada às políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e as demais políticas setoriais, né, visando a promoção do desenvolvimento sustentável. E aqui a gente percebe que, muito embora existam, né, temas de competência das outras esferas de governo, existe um papel muito importante dos municípios, né, porque são eles que vão trabalhar com legislação de uso do solo, são eles que vão trabalhar com a legislação local de desenvolvimento urbano, tem, né, também a legislação direcionada à questão ambiental, os municípios têm competência nessa matéria, devem se preocupar com a questão climática. E para deixar claro, né, que a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela está intimamente relacionada ao dever de ações de adaptação, né, eu escolhi aqui do artigo
5º da lei, que trabalha os objetivos, aqueles que me parecem bastante próximos da nossa temática, ou muito diretamente relacionados a ela, né? Então, estão entre os objetivos dessa política nacional de proteção e defesa civil, o estímulo ao desenvolvimento de cidades resilientes e a processos sustentáveis de urbanização. Se a gente analisar, né, os últimos episódios que a gente teve na região serrana do Rio de Janeiro, na região litorânea de São Paulo, nas regiões ali próximas a rios e encostas no Rio Grande do Sul, a gente percebe que esses eventos climáticos e esses danos e perdas de vidas e materiais também acontecem muito relacionadas a questão da ocupação de áreas que são áreas próximas a encostas ou rios, a ocupação de áreas de forma desordenada, muito em razão da falha estatal em garantir, assegurar, né, o direito à moradia. Então, essa política nacional de proteção e defesa civil, ela promoveu algumas mudanças, inclusive, no Estatuto da Cidade, para obrigar alguns conteúdos como obrigatórios nos planos diretores das cidades, e ela traz, então, entre os seus objetivos, né, além de estimular o desenvolvimento de cidades resilientes, processos sustentáveis de urbanização, promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a desastres, com o fim de evitar ou reduzir a ocorrência desses desastres. Então, é uma ferramenta para garantia da adaptação, né, de pessoas ou grupos que estão em situação de maior vulnerabilidade. Também está entre os objetivos da política nacional a produção de alertas antecipados, de sistemas de monitoramento e alerta, né, sobre a possibilidade de ocorrência de desastres, até para permitir uma desocupação dessas áreas de risco a tempo, né, de evitar maiores danos. O combate à ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco e promover a relocação de pessoas residentes nessas áreas, estimula iniciativas que resultem na destinação de moradia em local apropriado, né, em local adequado, entre outras medidas. Tá? Então, como é que a gente pode adaptar e garantir resiliência a comunidades vulneráveis? Através de educação, através da lei, né, e se a lei não for cumprida no âmbito administrativo, através do Poder Judiciário, através da promoção de litígios, que tenham um enfoque, né, principalmente na adaptação, porque a maioria dos litígios que a gente tem hoje catalogados, eles se debruçam à mitigação, mas esquecem da adaptação, e tanto a mitigação como a adaptação, mas especialmente a adaptação, né, ela é especialmente importante para pessoas e grupos, comunidades que são mais vulneráveis, seja em razão da localização, seja por aspectos sociais ou por aspectos de interseccionalidade, que normalmente é o que acontece, né? Essas comunidades que ocupam essas áreas próximas de encostas ou da cabeceira de rios ou áreas de inundação, são esses grupos historicamente discriminados ou esses grupos que estão numa situação de vulnerabilidade em razão de gênero, em razão de condição social, em razão de raça, em razão de estarem numa situação ou serem pessoas, né, que são pessoas que são pessoas com deficiência que já têm barreiras, né, maiores do que as demais pessoas. Então, independentemente do local onde elas vivam e da condição financeira, pessoas com deficiência são pessoas que já encontram barreiras maiores e, portanto, integram esses grupos de pessoas, né, que estão numa situação de especial vulnerabilidade em matéria climática. Né? Se essa pessoa morar, ainda que more numa casa adequada, ainda que more, né, num local que tenha condição, que tenha acesso aos direitos básicos, que tenha uma condição de vida adequada, se houver eventualmente um evento climático que atinja o seu local de residência, ela será uma pessoa que terá maior dificuldade, né, para evacuar uma determinada área, por exemplo. E, enfim, pessoas idosas, né, os grupos, povos indígenas, principalmente as comunidades vulneráveis, pensando pelo lado da adaptação, como uma possibilidade, né, de melhoria das condições de adaptação e também de endereçamento, né, da sustentabilidade. Os povos indígenas, quilombolas, os povos tradicionais, as pessoas que vivem em assentamentos produtivos, são grupos que, de um lado, estão numa situação de maior vulnerabilidade, de outro lado, podem contribuir grandemente para a gente promover, né, uma transição econômica que seja uma transição mais justa. Enfim,
né? Evidentemente que isso não se faz só com a educação, com a ação judicial ou com lei, a gente precisa de recursos, né? E está entre os deveres e obrigações estatais em matéria de direitos humanos manter estruturas administrativas, funcionais, e endereçar recursos financeiros para essas ações e políticas, tanto de mitigação como de adaptação, tá? Então, a criação de fundos e a utilização desses fundos para reparação de vítimas, para custear seguros, né, para essas pessoas que vivem em locais sujeitos a maior vulnerabilidade, pensando não na prevenção, mas já na reparação, eventualmente no caso de essas pessoas serem atingidas. Né? É um tema que pode ser explorado por diversas vertentes. Eu procurei trazer aqui uma vertente mais próxima da linha de pesquisa do grupo e trazer uma vertente também mais próxima da atuação municipal, né, que é uma vertente na qual eu atuo tanto profissionalmente como procuradora, mas também atuo na minha linha de pesquisa, né, pensando de que forma as cidades e, enfim, os municípios, pensando na estrutura governamental, né, da Federação Brasileira, podem e devem, né, não só podem, mas devem atuar de forma a garantir resiliência a essas comunidades vulneráveis, né, com maior ênfase a elas, mas a todos nós. E aí, sabendo da restrição do tempo aqui, sabendo da profundidade do tema e da diversidade de fontes que eu consultei aqui, eu além da resolução número 3 de 2021 da Comissão Interamericana, que está acessível de forma gratuita no site da comissão, né, eu deixo aqui, né, para quem quiser aprofundar o estudo, seja sobre a vertente da litigância, né, nessa situação de emergência climática, mas uma litigância baseada em direitos humanos, seja sob essa perspectiva de política pública, de ação voltada a lidar, né, com desastres ambientais e, sobretudo, desastres climáticos, eu deixo aqui 2 indicações bibliográficas que são bastante completas e muito ricas, né, para quem pretender aprofundar. A primeira, Litigating the Climate Emergency, que é do professor Gravito, né? Eu me fiei muito nessa apresentação, nesse livro, na parte que toca a questão da litigância climática baseada em direitos humanos. E, do outro lado, o livro do professor Delton Winter de Carvalho, que foi meu orientador no doutorado e é o líder do grupo de pesquisa que eu integro, que tem uma obra atualizada e que trabalha muito essa perspectiva municipal, né, de integração das políticas de ordenação do território, de uso do solo, plano hídrico com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, né, que é o livro Desastres Ambientais e Sua Regulação Jurídica. Esse livro também traz alguns aspectos internacionais que eu não quis aprofundar, mas existe um marco internacional, que é o marco de Sendai também, né, que vai orientar a atuação dos estados em matéria de prevenção e reparação relacionada a riscos de desastres, que também é muito importante nessa temática que a gente trabalhou aqui hoje. E eu vou finalizando por aqui, para me colocar à disposição, né, de vocês, para eventuais perguntas, deixando meu e-mail de contato para quem quiser, enfim, trocar uma ideia, quiser acessar mais material específico sobre algum desses aspectos que eu toquei aqui, meu perfil, né, no Instagram, que é uma rede que eu uso para fins profissionais e pessoais, está tudo ali misturado, mas vocês podem me acessar por lá também para a gente compartilhar impressões e levar adiante, né, esse tema que é um tema tão caro, tão urgente e tão necessário, mas ainda pouco abordado de forma aberta e democrática, como foi o caso aqui hoje, né, da primeira semana, que eu tenho a alegria de poder participar, integrar e contribuir. Espero ter contribuído com o diálogo de vocês. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, doutora, foi extremamente rico, extremamente completo, né, todos os ensinamentos que foram trazidos aqui sobre direito ambiental. É um tema urgente, relevante, necessário. Eu tenho visto que tem crescido muitos estudos sobre direito ambiental. Antigamente as pessoas não tinha nada disso, né? Não era muito importante, nunca caiu muito, nem até em provas de concurso público. Hoje em dia tem caído mais questões ambientais em concurso público, OAB, por exemplo, também.
Eu acho que tem uma questão só, mas enfim, vai caminhando aí para ter essa matéria de extrema relevância. Então, nós aqui agradecemos pela oportunidade de ouvir tanto. Eu tenho certeza que eu vou voltar aqui para assistir a gravação, tenho certeza que as pessoas vão estar aqui para assistir, quem assistiu ao vivo, quem for assistir depois, tenho certeza que vai aprender muito. Gente, antes de passar, então, para a doutora Carolina Merida fazer suas considerações finais, alguém teria alguma pergunta para fazer? Alguém quer levantar a mão? Se não tiver, então eu vou fazer uma pergunta aqui para a doutora e encaminharmos, enfim, para as nossas considerações finais. De qualquer forma, ela deixou aí as redes sociais dela, quem tiver uma dúvida posteriormente, pode procurar ela. E aí, doutora, a minha pergunta seria especificamente sobre o que tem sido muito famoso atualmente, que é a questão do ESG, né, no âmbito ali empresarial, muitas empresas estão aplicando, mas a minha pergunta seria se atualmente existe alguma norma ali, mesmo que seja uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, obrigando, né, impondo esse dever de as empresas promoverem esse ESG, ou teve alguma condenação no âmbito nacional ou até internacional por causa de questões de ESG? Minha pergunta seria sobre isso. Ótima pergunta. No âmbito interno brasileiro, né, a gente está num momento muito propício para esse debate, num segmento da economia que é um segmento que, no Brasil, é responsável por uma grande parte da emissão de gases de efeito estufa, que é o segmento agropecuário, né? Está aberta uma consulta pública do Ministério do Meio Ambiente para a contribuição de critérios de sustentabilidade para a construção, justamente, de uma política que vai ser endereçada ao setor agropecuário. Né, e paralelo a isso, também existe uma outra consulta pública bem interessante, que para ouvir a sociedade civil sobre requisitos para a concessão do selo verde. Então, numa ideia ali de munir, né, esses produtores que realmente cumpram com requisitos ESG, não só de sustentabilidade sob a perspectiva ambiental, né, para que eles possam ter esse selo do governo brasileiro e, com isso, a gente consiga combater um pouco essa ideia internacional distorcida que se criou aí no âmbito do comércio internacional de que toda a produção brasileira é insustentável, de que toda a produção brasileira é uma produção que descumpre normas, né, enfim, trabalhistas, ambientais, etc. Então, são dois pontos interessantes, né? Essas consultas públicas certamente resultarão em normativa, ou legal ou infralegal, e é interessante quem tiver grupo de estudo, ou, enfim, quem participar, quem for ativista, militante, tiver algum grupo aí de pessoas, né, engajadas nessa temática, são duas oportunidades de contribuir para a construção de normas nesse sentido no país. A gente tem muita normativa no âmbito da CVM, né, a CVM que vai regulamentar o mercado de capitais, né, devido às operações de emissão de debêntures, de emissão de dívida, baseada em critérios de sustentabilidade ou critérios de ESG, ela tem atualizado, né, as resoluções para tentar criar mecanismos para trazer mais transparência para esses critérios, para trazer critérios de monitoramento que sejam critérios mais assertivos, porque eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas agora há pouco tempo, poucos dias, foi noticiado, mas isso ficou certamente, de certo modo, abafado na grande imprensa, que o Banco Itaú, né, na sua linha de sustentabilidade, em tese, é um banco privado, ok, mas na linha de sustentabilidade voltada a fomentar atividades baseadas nos critérios de ESG, né, financiou, numa quantia bem significativa, a produção de carne, né, por um produtor que já tinha no histórico, várias violações, né, novamente descumpriu, né, a normativa. Então, a gente tem plano safra no Brasil que vai estabelecer critérios, né, não são obrigatórios, são critérios que vão tornar mais atrativo o financiamento, né, das atividades relacionadas ao campo. A gente tem e no âmbito empresarial, a gente também tem linhas de crédito
privadas, e no BNDES a gente tem, né, linha pública, voltadas a outras esferas de atuação empresarial que tenham, né, comprovação de critérios de ESG, mas hoje o que a gente tem, basicamente, no âmbito internacional, a gente tem os princípios das Nações Unidas, né, em matéria de empresas e direitos humanos, que também têm esse caráter de soft law, eles são orientativos. Existe uma tentativa de cooperação internacional para se assinar um documento vinculante, né, que os estados assinem um tratado nessa matéria. Porque o difícil de você tornar esses critérios ESG como algo obrigatório, né, que primeiro que a gente já tem lei trabalhista, né, com critérios rígidos, a gente já tem lei ambiental, a gente tem uma legislação que tem uma rigidez, né, se ela for cumprida adequadamente, ela é uma legislação que atende esses critérios. Mas o difícil de você estabelecer isso é porque hoje a gente vive numa economia globalizada. Então, ou a gente convence as maiores economias, né, a todas estabelecerem critérios padronizados em matéria de direitos humanos e empresas, envolvendo, inclusive, as questões, né, todas elas de ESG, ou é muito difícil você convencer parcela desses países, porque isso vai certamente aumentar o custo, né, de atração de empresas, isso vai reduzir emprego, vai reduzir captação, ou, enfim, geração de tributos, aí isso gera menos tesouro nacional, aí o Estado não tem dinheiro para formalizar políticas públicas, enfim, é uma bola de neve, né? Então, no Brasil, o que a gente tem de mais, assim, avançado em termos de normativa, né, são normas infralegais da CVM, direcionadas a tentar trazer maior transparência e estabelecer critérios para monitorar melhor também essas operações, né, que são colocadas, né, para aquisição de ações, de debêntures de todos nós, né, e muitas vezes a gente, com a consciência ambiental, escolhe ações ou projetos para investir que sejam projetos que tenham na sua documentação critérios, né, ESG, mas que na prática nem sempre isso se verifica, né. Então a CVM trabalha muito hoje nesse aprimoramento, tá? Em termos de, você me perguntou de litígio, né? Em termos de litígio, a gente aqui, enfim, no Brasil, litígio climático, assim, recente, a gente ainda não tem nenhum com desfecho contra a empresa, né? Assim, que seja um litígio muito significativo. Mas fora do Brasil, na Europa, a gente tem diversos litígios contra empresas do setor petrolífero, né, sendo condenadas nas instâncias, até não só nas primeiras instâncias, mas nas instâncias intermediárias, justamente porque hoje existe essa ciência da atribuição que consegue associar a emissão histórica dessas empresas, por exemplo, da Shell, né, que é uma das que já foi condenada, ao degelo lá, enfim, nos Andes, e que isso causou problema na produção ali de um povoado, né, que causou problema na própria fruição de direitos humanos ali básicos, direito de acesso à água, à subsistência. Então, a gente teve um boom de litígios climáticos contra empresas no mundo todo. A gente tem várias empresas, principalmente do ramo da energia, né, petrolífera, sendo condenadas. E hoje a gente tem um crescimento bastante importante de litígios contra estados, justamente porque existem leis, muitas vezes, essas leis ou não obedecem o compromisso internacional pelo Acordo de Paris, ou obedecem no papel, mas na prática existem políticas contrárias a essas leis. Então, esse movimento hoje também é muito presente, principalmente no sul global, né, de litígios que tenham como objetivo responsabilizar o Estado para forçar o Estado ou a criar políticas compatíveis com esses compromissos, ou implementar políticas compatíveis com esses compromissos. Muito obrigado, doutor. Estava desligado aqui o microfone. Foi esclarecedor. No momento não tem mais perguntas, ninguém teve, acredito, ficou tudo bem, fechadinho, mas reforço que qualquer dúvida, procurem a doutora. Queremos agradecer novamente por trazer um tema de extrema relevância como esse, e não vou falar que espero termos a oportunidade novamente, porque teremos, gente, vou dar spoilers aqui, todos os que estão aqui, quem for assistir depois, doutora Carolina Merida já foi convidada para a nossa segunda semana, na data propícia vocês irão saber quando, e
É isso, agradecemos, doutora, foi incrível sair daqui com muitos ensinamentos, eu e o Jonathan agradecemos. Meu nome aqui tá Jonathan, mas aqui é o Matheus, né? Porque essa conta, a conta que estamos utilizando é dele, ele já está em outra palestra, né? E eu estou aqui com a doutora. Mas em nome da comissão organizadora composta por mim, por ele, agradecemos demais por contribuir para esta semana, nesse último dia, e eu vou passar a palavra novamente para a doutora para que faça suas considerações finais. Não, só gostaria de agradecer, né? E diante desse spoiler, que eu confirmo, é verdade, ficou uma oportunidade, né, para os que estão aqui, que talvez queiram explorar algum aspecto um pouco mais, sugerirem temas, né, para a gente abordar na próxima semana. Agradeço imensamente, desejo um ótimo final de semana. Primeiro, um ótimo final de evento a todos e um excelente final de semana. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Tenha uma excelente noite e um excelente fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, gente.